O designer de produtos Guto Índio da Costa faz parte de uma família de premiados arquitetos. Os produtos que o Guto cria também deram a ele muitos prêmios, como um ventilador de teto que foi fabricado aos milhares e conquistou prêmios internacionais. Nessa entrevista inédita para o especial de hoje sobre a casa, Guto Índio da Costa disse que se considera o elemento humanizador entre a indústria e o consumidor. Qual é o grande barato de criar, seu? Eu acho que fazer bonito é o grande barato, né? Mas mais do que bonito, né, Leda? A gente, como designer, é extremamente preocupado com uma série de outras questões. Fazer bonito é parte, mas fazer funcionar melhor, fazer ser produzido em larga escala de forma mais inteligente ou mais econômica, fazer ser mais sustentável, ou seja, não utilizar matérias-primas que sejam poluentes, fazer um produto que possa ser reciclado daqui a anos, quando ele já não mais funcionar. Todas essas questões envolvem o design e o desenvolvimento de produtos. Tudo isso está envolvido no processo, né? Exatamente. Mas o grande barato, que eu gosto muito da minha profissão, numa era onde todo mundo é muito especializado, o designer de produto é um generalista. E muitas vezes as pessoas me perguntam como é que você consegue desenhar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar roupa, um ventilador de teto, uma garrafa térmica. Você entende disso tudo? E a gente não entende de nada disso, na verdade. A gente entende pouco de cada uma dessas coisas. O que a gente entende mais é das pessoas, é de gente. Porque os produtos são feitos para as pessoas. E o designer é esse elemento humanizador entre a indústria e quem usa. O consumidor. Né? É muito bom quando chega um designer que pensa nas pessoas, porque as embalagens abrem, as coisas funcionam, né? Exatamente. E ser bonito também é faz parte. parte, claro. E você começa como? A empresa te procura, você inventa uma coisa, você parte de uma coisa que te incomoda. Alguma vez você já partiu de uma coisa que te incomodava? Então, durante muitos anos eu fui procurado pela indústria e fui um grande prestador de serviço da indústria, ainda sou até hoje. Tenho clientes de muitos anos para quem eu desenho há muito tempo todo tipo de produto. Mas de alguns anos para cá, e faz parte do veio curioso de qualquer designer, a gente também tem as nossas ideias, né? E a gente tem as nossas observações do mundo, a gente sonha com coisas que poderiam ser diferentes. E essa veia mais empreendedora, hoje ocupa uma parte importante do nosso escritório. A gente tenta desenvolver produtos e licenciar para fábricas diversas que tenham interesse em fabricar. Isso tem sido uma experiência muito gostosa, porque você desenhar sob encomenda da indústria, obviamente você está encamisado por uma série de restrições. E você desenhar com uma cabeça mais aberta, sem grandes restrições, para depois buscar um interessado naquela ideia, pode não dar em nada, quer dizer, o produto pode nunca sair do papel, mas nos abre um horizonte muito maior. Então, o ventilador de teto, esse nosso último modelo, por exemplo, que é já um modelo bem mais sofisticado, usa LED, já não usa mais lâmpadas normais, tem duas luminárias, ilumina para cima, fazendo uma luz indireta muito agradável, ilumina para baixo, fazendo uma luz direta. É uma evolução de você mesmo. Uma evolução, o mundo não para, né? Esse produto a gente está lançando agora nos Estados Unidos, fabricado por uma marca americana e assinado por nós aqui no Brasil. Quer dizer, Guto. Índio da Costa mesmo. Exatamente, um design brasileiro fabricado no Brasil e fabricado nos Estados Unidos. E aí, curioso, né? É o mesmo produto, porém é completamente diferente. Preço é completamente diferente, tecnologia, o motor, o LED, os materiais. O produto americano é certamente muito mais caro do que o brasileiro. Nem poderia ter sucesso aqui, mas o nosso também não teria sucesso lá. E eu defendo há muito tempo que a maneira mais inteligente de um designer exportar, ao contrário do que a gente sempre imagina, né, de exportar produto, é exatamente você exportar a ideia, a propriedade intelectual. E você consegue, assim, ter produtos adaptados para um mercado completamente diferente do nosso,
mas sendo um produto concebido e desenhado originalmente aqui. Isso tem sido uma experiência formidável e a gente está evoluindo muito nessa linha cada vez mais empreendedora. Quando você está falando, eu fico imaginando que é o equivalente ao compositor da música popular brasileira. Quando ele compõe sob encomenda, ele rola uma pressão, né? Ele sabe a voz que vai interpretar a canção que ele está fazendo, né? Uhum. E quando ele compõe porque compõe, ele depois pode apresentar para para aquela, para aquele cantor, né? Ele tem uma liberdade maior. É dessa liberdade que é prazerosa para você. Sem dúvida. Você acha que alimenta com mais, digamos, fomenta mais a sua criatividade? Eu vou te responder, Lê, da seguinte forma. Na verdade, eu acho que complementa. Porque também é muito instigante e muito estimulante um desafio que nos é, às vezes, imposto, né? Eu hoje, por exemplo, estou envolto em projetos muito diversos, de abrigos de ônibus, a trem, a barco, a geladeira, a ventiladores, quer dizer... Os ventiladores te perseguem. Me perseguem? Nunca mais. Eu gosto deles. Mas eles vão ficar para sempre na sua vida. Você vai evoluir com os ventiladores. Mas qual o primeiro grande produto que você criou? O que fez mais sucesso? Eu diria que o grande sucesso do ventilador, e porque as pessoas me ligam muito a esse projeto, foi o fato de ter sido o primeiro produto brasileiro de larga escala, acredito eu, larguíssima escala, a gente está falando de milhares e milhões, às vezes, de peças, né? Produzido, assinado por um designer brasileiro. Eu acho que o design brasileiro sempre foi muito restrito a móveis. Os designers brasileiros sempre tiveram as suas assinaturas ligadas a cadeiras, mesas, poltronas, sofás. E o nosso ventilador, naquele momento, foi uma primeira exposição de um designer fazendo um produto de larga escala que era vendido num supermercado, praticamente, né? Mas é isso que eu achei o grande barato. Quer dizer, na verdade, os móveis brasileiros são muito bonitos, as cadeiras dos irmãos Campana, Sérgio Rodrigues, enfim, tudo. Mas tudo isso é para uma população restrita. Né? Como se você tivesse aberto uma porteira, assim. Nada, fazendo um produto. O popular também pode ser bem feito, pode ser bonito e pode ser o maior charme. Sem dúvida. E ter o preço acessível. É isso que eu acho que foi o seu pulo do gato, assim, né? Na verdade, minha formação. Eu sou um designer industrial. Eu trabalho com a indústria, entendo exatamente como fazer um produto ser fabricado em larga escala. Essas preocupações, né, de custo, de material, de ferramental, como você fabrica um produto. Isso é um desafio fantástico, né? Porque você reproduzir um produto milhões de vezes, com custo, com qualidade, com repetibilidade, é um desafio incrível que o design brasileiro realmente, eu diria, se eu abrir uma porteira, eu acho que sim, eu acho que eu fui um pioneiro nesse mercado de larguíssima escala. E quando você fala de torneira, de garrafa térmica, você está avançando nesses produtos de larguíssima escala? Sim, sim. Então, a gente tem uma série de clientes que eu hoje chamaria até de parceiros, porque são relações já antigas, para quem a gente desenha constantemente novas linhas de produtos. Então... Produtos tipo quais? Por exemplo, eu tenho feito muitos equipamentos de ginástica. O Brasil, surpreenda-se, é um imenso mercado de equipamentos de ginástica. Existem marcas importantes aqui no Brasil fabricando produtos extremamente sofisticados. Então, eu tenho feito uma série grande, eu diria mais de 40, já fizemos produtos para musculação, para ginástica, fitness, cardio, etc., expostos mundo afora, às vezes exportados para vários países. Eu tenho feito muitos eletrodomésticos a vida inteira, geladeiras, fogões. Tenho muitas horas de voo em pesquisa de mercado, ouvindo donas de casa falando dos produtos. Muitas horas, atrás de espelho, assistindo comentários, observações. Eu tenho feito muitos Está fazendo trabalho de psicólogo. Outro dia eu entrevistei o seu pai e perguntei para ele se o arquiteto também é um pouco psicanalista, psicólogo, porque ele ouve a mulher,
o marido, o filho, né, na construção da casa, às vezes ideias comuns, às vezes ideias divergentes, que ele vai ali harmonizar com o projeto. E você também está fazendo esse trabalho de ouvir, né? Eu acho até mais curioso, Leda, assim, hoje a gente tem algumas técnicas de pesquisa extremamente sofisticadas, porque as pessoas não têm muito claras as respostas para inovações, né? E a gente, no fundo, está em busca de inovações. Quer dizer, o que a gente pode fazer diferente, melhor? O que as pessoas realmente gostariam? É aquela piada, né, que Henry Ford diz que se perguntasse o que as pessoas queriam naquela época, diriam uma charrete mais rápida, né? Então, a gente hoje tem metodologias de pesquisa onde a gente já não ouve exatamente o que as pessoas dizem, mas através de uma série de observações, a gente tenta entender quais são os desejos ocultos ou não conscientemente revelados. Sofisticou mesmo. Sofisticadíssimo, E o que umas pessoas... E o que você descobre, por exemplo? Você vai projetar, vai desenhar uma geladeira. O que você descobriu? Você deve ter descoberto alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que possa ser e que deve ser interessante. Tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, a gente fez há anos atrás um produto que eu considero um grande achado desses de uma pesquisa não muito ortodoxa, onde nós estávamos em busca de uma inovação para uma máquina de lavar roupa, de larguíssima escala, de baixíssimo custo. Então, visitando favelas, visitando vizinhanças de classe bastante baixa e assistindo as mulheres lavando as roupas, sem grandes perguntas, a gente se deu conta de hábitos curiosíssimos no Brasil, né? E um desses hábitos, por exemplo, era assistir as mulheres lavarem a roupa e lavarem em seguida a lingerie separada da roupa. Porque viemos a descobrir, obviamente não sabíamos, né? Toda a sofisticação da lingerie brasileira e da preocupação da brasileira em relação à sua lingerie, à sua roupa fina. Não mistura no tambor junto com toda a roupa. Isso nos fez criar, naquela época, uma máquina super inovadora que está no mercado já há vários anos. É uma patente específica, é registrada e é de domínio de um único fabricante. Uma máquina que lava ao mesmo tempo, numa cuba separada, a lingerie da roupa bruta. Isso é uma história engraçada porque tem muito a ver com a cultura. Eu conto essa história na Alemanha. Uma alemã não entende a necessidade de uma cuba extra para lavar a sua lingerie. No Brasil, isso é uma febre e é um desejo latente que a gente descobriu, sei lá, 10 anos atrás, e foi tema de uma enorme inovação. É bom isso, né? É interessantíssimo. Deve ser muito bom descobrir isso. É interessantíssimo. E chegar no produto, porque você descobre, você fica com a história, né? Com a descoberta. E aí você vai botar a sua cabeça para resolver aquela descoberta. Sim, porque esse que é o... A gente descobre o problema. E depois tem que, obviamente, criar uma solução. Essas torneiras, por exemplo, que são também lindas, você faz lá em várias cores, modelos, não é isso? Essa torneira é uma parceria nossa com uma empresa aqui do Rio. A gente tem desenhado para ele já há alguns anos e é um produto também super inovador. Ela é fabricada de forma completamente diferente. Uma torneira convencional é, no fundo, um bloco maciço de latão. É pesado, é sólido, mas ao mesmo tempo gasta uma brutalidade de material, uma mão de obra enorme na sua fabricação, no seu acabamento, cromagem, polimento, etc. Essas torneiras nós fizemos, recentemente premiadas na Alemanha, elas são uma concepção diferente. É uma casca finíssima de ABS, que é um polímero sofisticado de engenharia, e uma tampa finíssima de Zamac. Então a gente gasta, sei lá, 300 gramas de material, ao invés de meio quilo. A gente faz um produto muito mais leve, muito mais econômico, porém, o desenho tem uma percepção de valor e de qualidade que fazem com que essas torneiras sejam torneiras de alto padrão e extremamente sofisticadas. É a mesma coisa das cadeiras? É parecido com as cadeiras. As cadeiras, há grandes discussões, né? Uma cadeira feita em madeira, você está derrubando quantas árvores? Você está levando quantas horas de lixa, de cola, de montagem? A nossa cadeira,
ela gasta 4 quilos de um polímero, que é botado dentro de uma máquina, derretida e moldada em forma, sai dali de dentro a cada 4 minutos uma cadeira. 4 minutos? E olha, nem é das mais rápidas, porque a gente sofisticou. Existem mais simples e mais velozes ainda. Isso faz parte do raciocínio da concepção de um designer, entender como você quer fabricar um produto, com que material, com que metodologia, em que tempo, né, a gente chama de ciclo, e a que custo. Então, é uma profissão muito complexa, cada vez mais, e muito desafiadora. E esses pontos de ônibus, para fechar, você conversou com quem anda de ônibus, você pensou na necessidade, não é? Porque tem um mobiliário urbano, que é uma coisa que tem que ser mexida no Brasil ontem, né? Não é? A vide é o cesto de lixo, que não cabe um coco, que você parece uma caixa de correio, é uma coisa terrível. Os pontos de ônibus, as pessoas sofrem, ficam horas esperando o ônibus. É verdade. Chove, faz sol dilacerante. É verdade. Você pensou nisso tudo? A gente pensa nisso tudo, mas, curiosamente, né, são muitos mais usuários de um ponto de ônibus, né, e muito mais interessados num ponto de ônibus do que especificamente o usuário embaixo dele. Que, é claro, é o número 1, é o mais importante. Mas você não imagina a dificuldade de se implantar um ponto de ônibus, porque a loja que está atrás fica irritadíssima com um abrigo na frente da fachada dela. As calçadas no Brasil, né, mesmo esse projeto, um projeto feito na cidade de São Paulo, que São Paulo é uma cidade tão gigantesca, de calçadas estreitíssimas. Então, você instalar um ponto de ônibus de forma que se integre a paisagem urbana, que se encaixe nas calçadas, que deixe espaço para passar uma cadeira de rodas, são muitos mais usuários do que apenas os que estão sentados embaixo esperando o ônibus. Tem todo um entorno. Tem todo um conjunto, né? Quem usa o ônibus é só um. E o nosso trabalho é essa linha fina de considerar todo mundo e tentar dar o melhor conforto possível a todos, né? Também quando consegue, né? É muito bom. Estoura um champanhe. É muito bom. Parabéns, Guto. Belo trabalho, bela carreira que você está fazendo. Qual que é o próximo, assim? O próximo... Produto mais interessante que você vai lançar? Nesse segmento de mobiliário urbano, a gente está muito entusiasmado com o novo veículo leve sob trilhos, que é o novo VLT aqui do Rio de Janeiro, que é um projeto que nós desenvolvemos, não só do veículo em si, mas também todas as paradas, todo o mobiliário das paradas. O Índio Arquiteto, o pai, né, está fazendo também toda a inserção urbanística, o centro de manutenções. É um projeto muito empolgante do ponto de vista urbano, porque eu acho que é um passo à frente na mobilidade urbana, que é um problema grave das nossas cidades. Em matéria de produtos, eu hoje estou envolvido em coisas muito diferentes e muito interessantes. A gente está fazendo agora uma geladeira para o ano 2020. E é um projeto interessantíssimo, porque o que está acontecendo hoje no mundo do produto, né? O produto que era apenas físico se tornou hoje um híbrido de físico e virtual. E nos próximos poucos anos, a internet, que hoje interliga as pessoas, interligará milhares de produtos. Então, você vai ter um poste de luz, por exemplo, na rua, que vai estar conectado com uma central virtualmente e vai, através de um sensor, medir quantas pessoas estão passando por ali, aumentar ou diminuir a luz para economizar energia, dependendo do fluxo de gente. Ao mesmo tempo, o poste inteligente. Ao mesmo tempo, a sua geladeira vai talvez saber o que você comprou, fazer a sua lista de compras, enviar diretamente para o supermercado, cobrar do seu cartão de crédito. Existe um novo universo muito revolucionário, eu diria, às vezes amedrontador até, mas os produtos com os quais hoje a gente convive serão completamente remodelados e serão todos inteligentes. Acho que o maior exemplo é o carro que não precisa mais de motorista, né? Que já está em teste por aí. Foi testado, Então virá chega aí ao seu destino. Uma geração completamente nova de produtos
completamente diferentes. Pois é. É o Huxley de hoje. Muito obrigado.